Vamos aguardando um pouquinho nesse iniciozinho. O pessoal vai entrando pra gente começar a live. Não vou nem demorar muito, né? Pra gente não perder tempo, pra gente ganhar tempo, né? Até porque, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa live no final. E aí vai ficar gravada. Vou deixar tanto aqui no Instagram. Vou colocar no YouTube também. Né? Graças a Deus, algumas pessoas querendo ver, acompanhar a live, né? Mas não tem Instagram, não tem acesso, né? E pediram, perguntaram, vai estar no YouTube. Vai sim. Né? Hoje, essa live, já vou chamar, falando sobre a Ordem das Virgens, né? O que é a Ordem das Virgens, um pouquinho. Né? Tenho aqui junto de mim também, né, esse documento aqui, ó, que é um documento que rege toda a nossa ordem. Bom, deixa eu chamar logo na cela pra gente iniciar. Agora sim. Olá, Oi, Ju, tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Ave Maria, tudo ótimo. Salve Maria, tudo ótimo. Uma grande alegria estar aqui hoje, né? A gente poder falar um pouco da Ordem das Virgens, né? Sobre vocações, suas ordens. Também quem estiver acompanhando, né? Quiser depois enviar dúvidas, perguntas, que a gente também está Isso, aberto aí para responder as perguntas. com certeza. Bom, então vou começar com uma oração, certo? Para que seja feita a vontade de Deus, o Espírito Santo nos ilumine, né? Ilumine também todo mundo que vai acompanhar, né? Para que possa compreender, abrir os ouvidos e o coração, né? Para que Nossa Senhora passe à frente também desse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, deixa eu só falar, né, a minha motivação primeira, né, de fazer essa live, né, justamente porque de hoje a 8, né, falta uma semana, né, será a minha consagração. Pois é, contagem regressiva, né, e o legal é que também, assim, né, o pessoal da minha comunidade, né, o padre, o diácono também fica sempre ficam lembrando, né, eita, só falta uma semana, falta 10 dias, né, então tá uma expectativa muito grande, isso é muito legal, né, ter esse apoio da comunidade e da minha família também, né, claro, que estará lá, né. E aí, bom, eu me chamo Juliana, para quem não me conhece, né, me chamo Juliana, sou aqui de Jaboatão dos Guararapes, né, região metropolitana do Recife, aqui no Pernambuco, faço parte da Arquidiocese de Olinda e Recife, e aqui na minha arquidiocese, né, será a primeira consagração com o rito da Ordem das Virgens. Então, assim, foi uma novidade para todo mundo, né, tanto é que eu havia conversado com meu pároco, a gente já tinha marcado, né, porque ele tinha apresentado ao bispo, né, inicialmente, só que aí, depois, quando já estava um pouquinho mais perto, ele foi rever o documento e tudo, disse, não, peraí, esse negócio é um pouquinho diferente do que a gente estava pensando, e aí se adiou, né? Mas aí agora Dom Fernando, né, Saburido, nosso arcebispo, estará aqui no próximo domingo, lá na Matriz, para celebrar. E, enfim, depois eu Na vou contar festa um do pouquinho, Natal, né, né? em outro momento. Pois Sim, é, né, sim. na festa da Sagrada Família, olha que Da Sagrada bênção, né, Família, que né? bênção. Sim, sim. Pois é, ser acolhida pela Sagrada Família, né, fiquei, assim, radiante com essa data, né. E aí, enfim, né, em outra live eu vou contar um pouco, né, como é que foi meu processo. Enfim, e aí a Marcela tá aqui, né, eu chamei, quando eu pensei, assim, eu quero fazer essa live, que eu até, acho que alguns dias, quando eu estava publicando, né, fazendo a contagem regressiva, né, e aí várias pessoas disseram, a gente quer entender melhor o que é essa Ordem das Virgens, e aí eu pensei assim, não, melhor do que fazer sozinha, eu vou chamar alguém, e a Marcela, né, eu não sei nem se você sabe, Marcela, mas é a minha primeira referência de leiga celibatária de vida secular, né, já lá há muito tempo atrás, antes de você ir fazer a experiência, né, que antes de você desativar o canal e depois quando voltou, né, que foi até, acho que
eu te conheci procurando aquele vídeo que você fez sobre o véu, né? Uhum. Maravilhoso, falando sobre o uso do véu. E ali foi quando eu tive conhecimento, mas você não tinha ainda, né, feito o rito, né? Mas já tinha feito seu voto privado. E aí, bom, então agora eu vou deixar para que você mesmo se apresente, né? E aí vamos, já você se apresenta, fala um pouquinho de você e já pode entrar também, né? O que é essa Ordem das Virgens? Uhum. Como a Júlia me apresentou, né? Meu nome é Marcela, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu tive, né, já assim, uma experiência, né, vocacional, fui de uma nova comunidade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, né? Eu fui de uma nova comunidade, mas antes de eu ir fazer a experiência na nova comunidade, eu fui para um retiro, né, na Canção Nova para buscar mesmo entender qual que era o meu chamado, o que que Deus, se uma crise vocacional muito grande, uma questão assim existencial mesmo. E foi nesse retiro da Canção Nova que eu tive um chamado pessoal para ser toda de Jesus, mas eu não entendia muito bem como poderia ser toda de Jesus. Que poderia ser toda de Jesus até mesmo no matrimônio, no casamento, ou numa nova comunidade, ou numa congregação religiosa. Então, eu ainda fui assim, querendo saber mais, né, o que Deus tinha para mim, né, fazendo algumas pesquisas. E aí eu vim a conhecer a realidade do voto privado, né? Que o direito canônico nos apresenta que é possível fazer votos canônicos. A gente diretamente a Deus, né, sem a mediação de uma congregação, de um instituto. E a partir desse voto, então, eu tenho, né, um canal do YouTube, né, Caritas in Veritate, ela tem um vídeo que eu explico como é que é essa questão do voto canônico, né? Quem tiver depois interesse na nossa live, né, da questão do voto canônico, mas aí eu fiz esse voto no dia 8 de dezembro de 2014, né, que é na festa da Imaculada Conceição. E aí, a partir dessa minha entrega, né, a Jesus, assim, mas eu ainda senti que ainda faltava algo na minha vocação, né, aquela inquietação, o coração ainda não estava em paz, né, e aí eu fiz essa experiência nessa nova comunidade, vivi lá por 3 anos. Aí depois eu retornei, né? E aí para minha casa e tudo. Quando eu cheguei em casa, assim, eu ainda estava num conflito, assim, né? Assim, que não sabia muito bem ao certo o que era, porque eu não me encaixava na dimensão de vida religiosa, nas congregações. Mas a experiência de nova comunidade também não tinha sido a realização da minha vocação. Então, assim, eu pensei, eu sou chamada à vida celibatária, mas tanto uma nova comunidade quanto as congregações não se adequam ao meu chamado, né? E aí, depois, com a pandemia, né, que a gente viveu também essa situação de fechamento das igrejas, que a gente não poderia ter acesso aos sacramentos, eu fiquei preocupada, assim, como que seria, né? Assim, se a gente, se eu poderia ir à missa ou não, receber a Eucaristia ou o sacramento da confissão. E eu entrei num dilema também, com medo, né? Assim, de ser vetada, de não poder receber os sacramentos. E aí, pesquisando também, conversei com o meu bispo, que também já me acompanhava desde, né, desse meu voto canônico. Então, a gente discerniu, né, fazer a consagração da Ordem das Virgens, que é esse reconhecimento público da Igreja de pertença é, a dimensão eclesial. Então, por mais que não sejamos leigas consagradas, nós somos leigas, vivemos no mundo, né? Não usamos o hábito, não somos religiosas, porque também não fazemos, podemos trabalhar, ter os nossos bens materiais, mas ao mesmo tempo a gente também está na hierarquia da igreja, porque somos virgens consagradas, no sentido de compor mesmo essa dimensão eclesial. E o que seria então a Ordem das Virgens, né? A Ordem das Virgens é uma modalidade de que remonta, né, aos primeiros séculos do cristianismo, até o século terceiro, na época da perseguição aos cristãos. Então eram mulheres, né, sociais, normais, assim como eu e você, assim, que viviam na sociedade, mas ao mesmo tempo faziam um voto de castidade para Deus. Então, esse voto de castidade renunciavam ao matrimônio, mas por essa época da perseguição aos cristãos, então as virgens consagradas foram praticamente todas martirizadas, né? Então, Santa Luzia, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Filomena.
Então, a nossa vocação, né, vem do primeiro tempo do cristianismo, então a gente diz que o nosso fundador é Jesus, né? Nossa consagração tem o fundador, o próprio Jesus. Aí depois com a igreja, né, tendo também o culto aberto aos cristãos, né, que teve toda, né, na Idade Média, a organização da igreja nos mosteiros, nas congregações. Então, a Ordem das Virgens ficou mesmo restrita às congregações, né? Então, sempre quando uma vocação, uma moça queria se consagrar a Deus, era direcionada a um mosteiro, né, a uma congregação religiosa. E aí depois, com o Concílio Vaticano II, né, em 1960, 1970, então o Papa Paulo VI, ele então fez um rito, né, que é da Ordem das Virgens, para resgatar essa consagração do início da igreja, onde mulheres também que podem estar na sociedade, trabalhando, né, tendo a vida, fazendo faculdade, tendo as suas realidades sociais, mas também com uma responsabilidade pessoal de fazer um voto de castidade diretamente, né, assim, totalmente a Deus, mas que ao mesmo tempo tem essa responsabilidade de viver a consagração, o voto na sua realidade. Então, através da família, através do trabalho. Então, tudo isso faz a gente, então, ser chamado, assim, também, porque nós não temos uma regra de vida, né? Assim, uma congregação, uma madre superior, não existe hierarquia na Ordem das Virgens, né? Todas somos irmãs, e vivemos o mesmo propósito, né? Que sermos esposas de Cristo. Então, assim, um resumo, né, bem do Aham. que seria, né, a Ordem das Virgens. E aí Enfim. tem justamente, né, essa coisa de que a gente, como a gente não tem, né, uma madre superiora, né, a gente não tem, né, um mosteiro, né, um convento para que, né, possamos lá seguir o nosso caminho, por isso que nós somos ligadas ao bispo, né, da nossa diocese, Uhum, da nossa arquidiocese, porque, né, até como dizia meu padre, né, meu pároco, né, a gente não pode viver solta, né? Porque a sim. gente poderia optar, né? Por exemplo, você poderia optar em continuar com seu voto privado, né? Eu poderia Uhum, fazer meu voto privado, né? Mas nós escolhemos tornar isso público, né? Para toda a uhum, igreja, para toda a sociedade, né? uhum, Então é algo que realmente vai além de nós, né? É realmente um comprometimento, né? Com o nosso Senhor, primeiramente, lógico, mas também uhum, diante de toda a realidade em que vivemos, né? E por isso nós temos essa uhum, ligação com o bispo, né? E continua e assim, né? Também não é aquela coisa, então agora, né? Eu vou viver minha vida ali porque eu não vou casar, não vou ter esposo, não vou ter filhos, você sozinha vai ser eu por mim, né? Então não é como, né, uma pessoa que resolve simplesmente não casar, né? Não, mas nós renunciamos ao matrimônio, né, por uma vocação, por um chamado específico, mas também temos esse comprometimento com a igreja, né, do nosso fundador, do nosso Senhor, né, a verdadeira igreja de Cristo. Né? uhum, Então, estamos com a noção, estamos mais livres, inclusive justamente para o serviço, não é verdade? uhum. Totalmente, assim, a vocação da Ordem das Virgens é totalmente em comunhão ao bispo diocesano. Então, nós estamos na diocese, né, devemos também ter essa comunhão com o bispo, né, porque a nossa prática pastoral é da arquidiocese, da diocese em que nós estamos inseridos, mas também é muito importante a gente querer se consagrar em uma modalidade de consagração da igreja, porque, primeiro, nós não somos membros amputados, né? Da igreja, sou uma vida autônoma, que eu vivo do jeito que eu quero, né? Nós somos corpo de Cristo, corpo da igreja. Então, devemos estar parte também nessa dimensão mesmo eclesial. Mas, ao mesmo tempo, também é importante que a gente lembre da questão carismática, né? Porque é o próprio Espírito, né, que nos chama a uma vocação. Então, quando nós nos associamos a uma modalidade de consagração, nós recebemos os méritos de toda aquela modalidade. Então, os beneditinos também se fortalecem no carisma dos monges beneditinos, de São Bento, os jesuítas, né, também tem ali o carisma dos jesuítas. Então, para nós vivermos também no mundo que é secularizado, né, que tem
tudo é hedonista, né? A sexualidade, se a gente quiser mesmo viver com a força, né? De tudo aquilo que é a nossa consagração, nós precisamos estar associados também ao carisma, que é a força do Espírito que vem a nosso auxílio, né? Que vem também em socorro às nossas fraquezas, né? Como diz a palavra. Então, é muito importante que a gente também queira estar associado aos carismas. E na Ordem das Virgens, quando nós nos consagramos, nós recebemos também todos os carismas daquelas santas mulheres que tiveram essa disponibilidade de ser fiéis até o martírio. Então, hoje na nossa sociedade também somos chamadas a vários martírios, não mais um martírio assim de sangue, mas os martírios sociais, os martírios também de sermos cristãos, anunciadores do evangelho. Então, para a gente também ter essa força, precisa estar associada aos carismas. Então, de fato, como você disse, assim, viver, vou viver aqui meu voto privado sozinho e tudo, mas é muito difícil a gente estar sozinha, assim, sem mesmo um auxílio espiritual, né? Então, assim, a gente tem a Eucaristia, tem a confissão, tem a leitura da Sagrada Escritura, mas também o Espírito vem em nosso socorro, né? Que vem também da ordem, né? Que vem da consagração. Então, E, é o bispo, né? isso, com certeza. E aí, para isso. Uhum. Isso. Opa, voltou. Sim. Né? Então tem todo um processo, né, de discernimento também, é como todo processo de discernimento, assim, né? Existe, não é da noite para o dia, né? E é preciso ter todo um acompanhamento, né? Então, e a importância, né, de se ter um bispo referencial no Brasil, né? A gente falar um pouquinho sobre isso, né? O bispo da nossa, né, diocese, né, tem uma referência, né, que pode ser o próprio bispo, pode ser uma virgem consagrada, um sacerdote, enfim, para que justamente tenha esse acompanhamento durante o processo formativo, né, de discernimento e também depois, né, para se ter um acompanhamento, né, posterior à consagração. Né? E aí, aproveitando, né, se você, né, já puder falar um pouquinho como é que está a nossa realidade no Brasil, né, que sabemos que não somos tantas, né, e os próprios bispos, né, até como a própria realidade aqui da minha arquidiocese, né, que o próprio bispo, né, os bispos aqui, né, também não tinham o perfeito conhecimento desse rito específico, né, então assim, está sendo uma novidade para toda a arquidiocese aqui, né, e precisamos fazer Você é chegar Santa isso não só Teresa para os d'Ávila, leigos, né? mas para os nossos próprios Sim, pastores. sim. A primogênita, né? Assim, tá? Santa Teresa d'Ávila, né? Que vai fundar os mosteiros. Aí, quem sabe, né? Mais consagradas também, né? Vem através do Pois seu é. sim. Mas, então, a realidade do Brasil hoje, né? Nosso país, assim, é um país continental, né? Então, é até difícil a gente mencionar quantas consagradas, porque tem algumas dioceses que têm consagradas e a gente ainda não tem conhecimento se há consagrações ou não, mas somos muito, muito poucas, muito assim, ainda estamos ainda engatinhando, né, no início mesmo de um processo de organização, de estruturação da ordem no Brasil. Então, temos sim já pioneiras, né, que nos antecederam no início da modalidade de consagração, com a promulgação do rito, após o Concílio Vaticano II. Temos já, assim, algumas consagradas. Mas aí depois, no ano passado, nós iríamos ter um encontro na Itália, né, para comemoração dos 50 anos da promulgação do rito. Então, se organizou, né, um grupo, né, nas redes sociais, um WhatsApp, para que... Será que... Travou aqui? Opa, eu acho, não sei se é a minha voltou. Assim. Mas então aí, então formaram-se um grupo do WhatsApp, né? Que aí se estabeleceu contato assim com as consagradas do Brasil. Mas às vezes assim, eu estou aqui nas redes sociais, né? Também divulgando a ordem. Fizemos um site também sobre a ordem, né? Depois quem quiser conhecer, www.ordemdasvirgensjf.com. Então lá fala também sobre toda a realidade assim, né, de como que é a Ordem das Virgens, tem, assim, mais na realidade de Juiz de Fora, mas assim, fala da ordem da consagração como um todo, né? Mas aí, então,
Então, assim, ainda somos poucas, né? Precisamos ainda nos organizar, ter mais difusão vocacional, falar da vocação. Nós também temos, assim, encontros, né? Que a gente possa se encontrar para também ter essa troca de experiências com as consagradas que já nos antecederam, com as novas vocações. Mas, assim, graças ao bom Deus, temos Ordem das Virgens no Brasil. Tem países que ainda não têm a Ordem das Virgens, que está iniciando ainda as primeiras consagradas do país, né? Então, já é uma grande alegria saber que nosso país já tem essas sentinelas aí espalhadas, né? Em vários estados, né? Que possam também ser essas referências e anunciadores também dessa modalidade de consagração. E aí, assim, né? Até lembrando, né? Quem tiver alguma, tem a caixinha de perguntas aí, pode colocar a caixinha de perguntas, pode colocar aqui no, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira colocar, aí responder na medida do possível. Mas aí, pronto, né? Por exemplo, né? Você tem alguém olhando aqui, né? Eu quero saber mais, talvez eu tenha esse chamado, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso conhecer para dar os primeiros passos. Uhum. Uhum. O discernimento Aí, vocacional é muito importante. Uhum. O discernimento vocacional é muito importante. É porque falhou aqui, vocês estão conseguindo me ouvir, sim, né? sim. Uhum. Então, o discernimento vocacional é muito importante que tenhamos um acompanhamento pessoal com alguém que já seja experiente, já conheça mesmo os caminhos espirituais. Assim nos fala a instrução Ecclesiastes Sponsa Imago, que é o nosso documento, né? Então, procurar na própria arquidiocese o acompanhamento de alguma religiosa, alguma monja, ou mesmo de um sacerdote, que possa também fazer esse discernimento junto com as candidatas. Ou então, se não tiver o acompanhamento vocacional, pode já fazer uma entrevista diretamente com o bispo, né? Agendar na cura arquidiocesana ou com o secretariado do bispo, mas é importante que haja, sim, antes um discernimento. Primeiramente, sabendo, né, se é chamado ao matrimônio, né, ou se... Então, esse o primeiro discernimento. Assim, existem outros discernimentos antes, né? Assim, que vem da conversão, chamado à vida, chamado à santidade. Então, depois tem como eu vou viver a santidade? Que é também a vocação do matrimônio. Porque pode acontecer também de, muitas vezes, a gente buscar uma fuga do matrimônio no celibato, ou um medo, realidades que vão frustrar a vocação e não ser realmente uma vocação plena. Então, conhecer a vocação do matrimônio, entender também quais são as razões que se sente que não é chamada ao matrimônio e a questão do celibato. A partir do momento que tem um discernimento do celibato, então, como eu vou render os frutos da minha vocação? Porque somos chamadas a exercer frutos, frutos de santidade, frutos também de conversão, né? A Ordem das Virgens prevê, né, que sejamos virgens, né? Que é essa questão de recolher os fragmentos de Cristo na história e fazer uma grande hóstia, de forma que a gente possa, então, dar nós mesmos de alimento espiritual também aos nossos irmãos, através do nosso testemunho, da nossa vida de oração, da nossa vida de santidade. Então, a virgindade é a maternidade espiritual e a esponsalidade, né, de sermos exclusivas, separadas para Cristo. Então, a partir então dessa tríade, então a gente vai então discernir qual que é o meu local na igreja, se é uma congregação, se é a clausura, se é a dimensão de uma vida pastoral social, se é a vida religiosa, e também a ordem das virgens. Então, esse discernimento cada caso é muito particularizado, então por isso que precisa de um acompanhamento com alguém já de experiência espiritual, que esteja junto também da vocação, para ter esse discernimento e sempre buscando mesmo essa paz de espírito, né? Porque eu penso que a confirmação do chamado é a paz. Às vezes pode estar tendo tribulações, situações difíceis, mas quando a gente se encontra, né? Aqui é o meu lugar, essa é a vontade de Deus para mim.
a gente se sente realizado, se sente em paz, mesmo que hajam, assim, as situações difíceis, as tribulações, os combates, porque isso sempre vai ter na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Deus está conosco e a paz, então, nos confirma a vocação. Então, penso que o caminho de discernimento vocacional é assim, né, um itinerário pessoal, mas também sabendo visualizar o matrimônio também como uma santa vocação, uma vocação que também poderíamos nos santificar, né? Exatamente, né? E assim, e é como eu sempre, né, quando estou conversando com alguém sobre isso, eu sempre falo assim, né, que é uma coisa que não dá para explicar, né? A Uhum. gente sente, né? E não é uma coisa assim, ah, eu acho que eu estou sentindo paz, eu acho que eu tenho certeza. Não, né? Porque eu posso até falar por mim, assim, né? Porque a gente só pode falar por a gente, né? Então, assim, falando por Uhum. mim, eu digo assim, na vida a gente, se diz que na vida a gente tem poucas certezas, né? E eu Uhum. posso dizer que essa é uma das maiores certezas que eu tenho na vida. Além daqui, eu vou morrer, né? Que todo mundo vai morrer. Esse é o meu chamado, né? E aí eu Uhum. até brinco assim, né, já comentei com algumas pessoas, eu disse assim, olha, eu já combinei com Jesus, eu disse, Jesus, eu não sei se eu vou viver muito, não sei se eu vou viver pouco, mas que eu viva pelo menos até a consagração. Se o Senhor quiser me levar no dia após a consagração, está tudo certo, tendo a certeza que eu fiz pelo menos um pouquinho do que o Senhor queria que eu fizesse, Uhum. né? E é muito interessante. E aí, assim, até deixa eu ver aqui, cadê? A Joyce até colocou assim: esse assunto é do meu interesse, mas aqui na minha arquidiocese não se tem muito conhecimento. É novo, apesar de muitas mulheres já viverem assim em voto privado, assim como eu. Né? Então, ó, realmente é uma oportunidade aí, né? E que legal, né? Já Uhum. é uma realidade de várias, né, celibatárias de voto privado. Então, buscar realmente esse conhecimento, né? Então, até já indico aqui, ó, né, como a Marcela falou, né, é o documento 50, né? É um dos primeiros passos, assim, para conhecer, né, o que é que a igreja fala, quais são as Com orientações. certeza. Já é um caminho vocês fazendo essa formação aí. E aí, Marcela, quem pode, né, quem é chamado a fazer, né, esse caminho aí, se consagrar, além, lógico, do Uhum. discernimento, né? Uhum. Então, para se consagrar, é a Joyce, né, que disse também que, comentando um pouco da questão dela, né? De fato, algumas dioceses não têm o conhecimento, né, da realidade da Ordem das Virgens, ou até mesmo presbíteros, padres, né, ou mesmo bispos, porque realmente não por culpa deles, mas é porque é algo bem assim, raro, né, na igreja, não há muita demanda vocacional também da Ordem das Virgens, porque a gente está nesse processo de difusão da vocação e tudo. Mas é muito importante que a gente possa levar esse conhecimento para as dioceses, para os sacerdotes, para os bispos, e também ter muito alicerçado essa força de vontade, né, do chamado. Igual, por exemplo, o meu chamado vocacional, ele é muito ligado à dimensão de São Pedro, chamado de São Pedro, né? Então, também como nós somos associados diretamente ao bispo, também lembrar que aquelas santas vocações, se não fossem aquele início do cristianismo, mesmo que houveram os mártires, o cristianismo não chegaria até nós. E como é que o cristianismo vai chegar às próximas gerações, né? Então, nós também devemos ser esta pedra, né? Como diz, né, na palavra, né? Que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, através de nós, vocações, a igreja se constrói, né? E a gente também pode, através dessa instrução, né, que a Jo apresentou também, desse documento, que fala muito bem sobre essa questão do que é ser, né, a Ordem das Virgens. Mas o que você tinha perguntado antes? Você já foi falar da pergunta da Joyce e É quem esqueci, né? pode, né? Quais são os pré-requisitos, né? Que tem a questão da idade mínima, Aham, não é isso? Para sim. Os ser requisitos, consagrada. sim, sim. Os requisitos para ser consagrados, né, da Ordem das Virgens, ser aceita, né, pelo bispo diocesano, ser maior, idade mínima de 25 anos. Então, pode-se iniciar um caminho vocacional antes, né? A partir dos 18 anos, ter um itinerário vocacional, mas a consagração a partir dos 25 anos. Ter cultura mínima de oitava série, né? Ter bom equilíbrio psicológico, emocional, espiritual.
e também a dimensão da garantir a própria subsistência, porque por nós não estarmos numa congregação, então devemos trabalhar, né, e ter o nosso próprio sustento. Então também é um dos requisitos, né, da previdência e tudo, né, não é assim uma congregação ou a diocese que irá fornecer os custos, né, da nossa sobrevivência e tudo, né, mas trabalhando, e esses são os requisitos. Idade mínima de 25 anos, 60 pelo bispo diocesano, e também ter o bom equilíbrio emocional, espiritual, né? Então, esses são os requisitos. Isso, e é importantíssimo, né, porque tem, né, justamente, né, essa realidade espiritual, mas também tem que ter uma maturidade pessoal, né, assim, de toda a sua vida, de toda a sua história, né, não é uma fuga, né, não pode ser uma fuga, não encontrei ninguém, de repente, né, já tô com certa idade, não encontrei ninguém para casar, então será que eu vou ser, né, como qualquer outra vocação não pode ser uma fuga, né, então tem que ser algo muito pé no chão, né, você olhar para a sua realidade, também de toda a sua trajetória, do que é que Deus vai construindo, né? Ou mesmo se você for muito nova, né? O que é que Deus já te chamou até ali, já fez na sua vida, né? Como é que foi a sua história até ali, né? Que inclusive no documento até fala, né? Se necessário ter um acompanhamento psicológico mesmo também com profissionais para ver, né? A possibilidade, se há alguma coisa que haja algum impedimento, não é isso? Sim, com certeza. Essa questão do acompanhamento, assim, porque a vocação não é só uma dinâmica espiritual, né? Nós somos corpo e alma. Então, é muito importante que haja um discernimento amplo, né, da realidade. Então, de fato, o pé no chão, né? Então, a gente tem que ter os subsídios psicológicos, às vezes fazer até uma terapia para entender as dimensões da própria sexualidade, da própria afetividade. Dependendo da situação, às vezes, né, até a própria arquidiocese pode fornecer esse auxílio, né, para as candidatas no discernimento vocacional, mas também sempre tendo isso em mente, igual a Ju disse, né, que o celibato não pode ser uma oferta assim porque eu não encontrei ninguém ou porque eu sobrei, né, então agora preciso então me consagrar para, né, ter uma resolução de vida. Mas a palavra nos diz, né, que há eunucos que se fizeram assim, o eunuco é o celibatário, né? No ventre da mãe, alguns que os homens assim o fizeram, mas aqueles que se fizeram celibatários por amor do reino dos céus. E Jesus deixa assim, bem assim, né, categórico, né? Quem puder entender, entenda, porque de fato não é uma vocação que muitos podem ter o conhecimento da fé do que é ser celibatário, porque é uma dimensão mesmo futura. Nós antecipamos aquilo que nós vamos viver na eternidade, né? O nosso casamento definitivo com Cristo. Mas nós anunciamos, já antecipando também esse mistério pascal, né? Então, o nosso carisma também é viver no sentido pascal de existência, ou seja, de anunciar a ressurreição de Cristo, esse casamento, né, do Espírito e a esposa que dizem vinde, né? Vinde para o reino, vinde para as alegrias eternas. Então, é esse casamento que nós antecipamos. Ainda somos um tesouro escondido, que será revelado na eternidade. Mas devemos sim, essa entrega, essa oferta de amor, por amor ao reino dos céus. Então, se não tiver essa motivação, não há sentido, né, em vivência do celibato, da consagração. Isso, né? E assim, ter realmente em mente aquela coisa assim, é isso que Deus quer para mim, né? Como qualquer vocação, assim, né? Porque, por exemplo, né, eu participei 16 anos, né, de grupo de oração da Renovação Carismática e assim, ia muito para alguns retiros de algumas comunidades de vida, né, especificamente, inclusive, a Obra de Maria. Eu amo até hoje e gosto muito, mas para mim abastecer. E eu olhava aquela realidade, né, de quem era chamado a ter uma vida, né, numa nova comunidade, e eu sempre achei lindo. Mas também eu sempre percebi que não era para mim, né? Eu gosto de ir, eu gosto de estar lá para me reabastecer. Sempre achei que não era. Então, assim, é uma coisa que eu acho lindo, eu acho massa. Se Deus não chamasse, eu iria com certeza, mas que não era para mim. Então, não é só o achar bonito, que legal. Não, mas é isso que para mim, e sobretudo, né, como qualquer vocação também, né, eu vejo que assim, a vocação é aquilo que Deus quer
para me levar para o céu, para a minha santificação, né? Então é nessa vocação, nesse chamado, que Deus quer me fazer santa, né? Eu vou caminhar até chegar no céu, que poderia ser qualquer outra, mas para mim, Juliana, é no celibato, é na ordem das virgens. Então é muito importante, né, que cada um de nós sempre tenhamos isso em mente, né, que é fundamental. Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vanessa fala assim: li no documento com relação não ter contraído núpcias. Falem um pouco mais sobre esse ponto. Uhum. E Então, aí, Marcela? a questão de não contrair núpcias é não ter, assim, recebido o sacramento do matrimônio. Então, quem já recebeu o sacramento do matrimônio não pode, então, ser consagrado à Ordem das Virgens. Ou quem já tem filhos, ou quem viveu uma situação uma situação pública contrária à castidade. Então, não se pode viver a consagração, porque é, as núpcias é o sacramento do matrimônio, né? Então, aqui a Ordem das Virgens é uma modalidade de consagração, como se fosse um casamento também. Então, são vocações distintas, né? Então, por isso que a gente diz que não contrair núpcias. Esse é um dos requisitos também, que eu te esqueci de falar, né? Mas que, então, Sim, mas, sim. por exemplo, se já tiver, não só para quem a partir de 25 anos, mas já mulheres maduras, com 50 anos, não tiveram, né, assim, não contraíram núpcias, mas que aí tiveram um discernimento tardio, igual Santo Agostinho, por exemplo, né? E aí queiram viver a modalidade e se consagrar. Podem se consagrar, não há limite de idade, assim. Se eu já passei da hora, eu não vou conseguir mais consagrar. Não, aí pode consagrar. Todas as mulheres que sentem chamado na Ordem das Virgens, mas tem esse requisito, né? Que não tenha contraído núpcias. Isso, exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê Patrícia? Tinha colocado aqui. Eu acho que já estou para fazer a passagem deste mundo. Não sabemos o dia nem a hora. E ainda não descobri minha vocação. Eu já me formei até de eremita, mas vi que eu não conseguiria seguir por aí. Quando eu ouvi falar da Ordem das Virgens, gostei. E um dos caminhos é esse mesmo, né? Até como a Marcela comentou, é buscar, né? Matrimônio, né? Eu conhecer, né? O que é esse chamado, né? Porque que é até uma coisa que eu falo, assim, que a gente precisa falar mais sobre isso, principalmente para os jovens, né? Porque mesmo para quem tem a vocação ao matrimônio, se desde cedo eu vejo isso como realmente uma vocação, então eu até me preparo melhor para ser uma boa esposa, para ser um bom marido, né? Porque eu vejo como ir vocação e não simplesmente a gente se gostou aqui, vamos juntar, vamos casar. Não, mas é verdadeiramente uma vocação, um chamado, né? E eu às vezes até brinco assim, né? Diga igual quando você vai fazer vestibular, né? Eu não sei que profissão seguir. Então, eu acho que eu vou ser, sei lá, engenheiro. Então, você vai lá procurar saber, né? O que é que o engenheiro faz, né? Quais são as modalidades. Então, é isso, né? O que é essa vocação? Quem é chamado a ela? O que é, né? Quais são os meus deveres e obrigações? Né? Então, assim, é buscar mesmo, conhecer, né? E, sobretudo, com outras pessoas, né? Que já vivem aquela realidade, não é verdade? Uhum. Sim, e a irmã disse, né, que ela já está pensando talvez com essa passagem, né, para a vida eterna e tudo, né? Mas assim, a gente, igual diz aqui a Ara Corbella, né? Nós nascemos e jamais morreremos. Então, não existe assim a morte. A morte é uma passagem, mas a gente já está na nossa eternidade. A gente já está nessa experiência da felicidade, né? Da felicidade eterna. Então, ter a esperança, né, de que Deus está nos chamando, né? E há uma vocação, há uma realização, é um projeto de vida e sim, como a Ju disse, é isso mesmo, é conhecer a vocação, né? Assim como tem o discernimento vocacional, de trabalhos e tudo, mas sabendo que tem que pesquisar, tem que encontrar, tem que saber onde Deus está chamando, e aí quando você sentir aqui,
se você já teve esse interesse pela Ordem das Virgens, já pode ser, então, é que você já tá um chamado aí, né? Então, com certeza, Deus tem muito a realizar, muitas bênçãos na sua vida. Com certeza. Deixa eu ver se tem alguém tem mais alguma pergunta. Tem mais, se tiver mais alguma colocação também aí, Marcela, que queira fazer, alguma observação. Uhum. Então, eu penso assim Não, não que tem. Uhum. Que a Ordem das Virgens é um caminho assim maravilhoso, né? Nós temos três insígnias que nós recebemos no nosso rito, né, de consagração, que é o uso do véu, que é discernido junto ao arcebispo se vai ser usado, né, o véu na liturgia ou não. Não é um item obrigatório, mas é louvável, porque nós sinalizamos também uma insígnia, né, que nós recebemos a consagração. Então, o uso do véu, a aliança, que é esse vínculo da nossa fidelidade até o martírio. Então, a aliança, assim, é a nossa insígnia obrigatória. Precisamos sempre estar, só em casos muito assim de exceção que não podemos usar aliança, mas sempre estar de aliança. E a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja. Então, especialmente laudes e vésperas, são as horas solenes, mas também discernido junto com o bispo como que será a dinâmica, né, da oração da liturgia das horas, que é a mesma oração que os padres realizam, que os diáconos realizam. Então, nos dá esse hora do fidelium, né? Ou seja, essa ordem da fidelidade na eclesialidade. Então, é muito importante a liturgia das horas. Então, são as nossas insígnias. Temos também a lamparina, né? Que prefigura também a passagem da Escritura, né? Das 10 virgens, que devemos sempre ter a lamparina com o óleo, né? E nessa espera vigilante pelo nosso esposo. Então, igual, né, a gente canta nesse tempo do advento, né? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor, né? Então, a gente também está nessa busca, né, de espera com o nosso esposo. Então, também a lamparina é uma das nossas insígnias, né? Que também nós temos na nossa modalidade da consagração. E assim, eu só posso dizer que eu estou muito feliz, que eu estou muito realizada. É uma vocação assim que eu penso que quem tem um chamado deve ler o documento, buscar na arquidiocese, conversar com outras virgens consagradas. Eu penso que é essa ânsia do coração, essa vontade de querer ser consagrada, que já é a vivência da própria consagração. Não espera assim, só quando eu for consagrada, quando eu tiver o rito, o voto Isso, canônico, então que eu serei celibatária, né? Mas já é essa esperança que arde em nós, né? Então, isso que nos faz também sermos autênticas virgens consagradas. Então, de fato, é um caminho assim maravilhoso, uma experiência incrível, e eu espero que haja muitas consagradas, muitas vocações, e aí a Ju também que está empenhada, né, em querer também falar da vocação, difundir, evangelizar, também esteja também disponível, né, sempre para atender também as vocações que sempre estão aí na dúvida, né? Mas com o nosso sim, a gente também consegue atrair muitas vocações que já esperam também a nossa consagração. Tem mais uma perguntinha aqui, Nathalie, minha amiga Nathalie Mendonça. Já aconteceu algum caso de alguém se consagrar e depois se casar com um homem? E pode isso acontecer? Uhum. Pode acontecer, mas aí, obviamente que é assim, por exemplo, um padre que tem também ali todo o sacramento da ordem, depois decide se casar, precisa então fazer os trâmites canônicos, né? Não pode simplesmente não viver a consagração. Então, a gente diz que é o estado de demissão, né? Demissão vocacional. Então, a virgem consagrada consagrou, mas depois discerniu que não era aquilo, e aí decide-se pelo matrimônio. Então, tem que ir até o tribunal eclesiástico pedir a demissão da Ordem das Virgens, para então se casar, viver o sacramento do matrimônio, né? E também, se uma virgem consagrada depois tem um discernimento que quer ir para um mosteiro, quer ser uma consagrada de um instituto, de uma congregação, aí tem que também pedir a separação da ordovirgem, da ordovirgem, não assim a demissão, porque continua sendo virgem consagrada, mas já não é mais dessa modalidade. Então, aí pede-se a separação para que possa ir para outra consagração, aí faz um rito complementar, né, de consagração dos outros votos,
do carisma da congregação, mas aí seriam essas. Inclusive, né, que o nosso rito está lá no Pontifical Romano, né, que é o mesmo rito que tem, por exemplo, a consagração dos diáconos, né, sacerdotes, enfim. E lá tem, né, somente 2 capítulos, né? Então, o capítulo 1, né, são das virgens, né, de vida secular, e o capítulo 2, que é justamente também, que é muito parecido, só que justamente tem algo a mais, né, que é para aquelas que forem ser religiosas, que aí tem outros detalhes que nós não temos, né, isso? E aí, cadê aqui? Isso. A Joyce colocou aqui também. Mas só tive esse maior entendimento que eu vivia a um voto quando uma religiosa me falou algo e encontrei há alguns anos a Marcela e a Ana Paula Barros. Agradeço a todas pelo esclarecimento. Amém. A Ana Paula também é uma querida, assim, tenho contato direto com ela também. É uma celibatária de voto privado, né? Também tem apostolados no YouTube. Então, Muito ela bom. também é uma sentinela também, que está aí também a serviço, né, da evangelização, deste casamento com Jesus. Isso. E aí, você falando daí, eu até pensei aqui, né, que assim, existem justamente, gente, todos nós somos chamados a uma vocação. Seja ela qual for, Deus, né, como tem para mim, como tem para Marcela, tem para todo mundo que está aqui acompanhando, né, independente de como você se encontra hoje, né, se você já descobriu, se não descobriu, enfim, se entregar a Deus, né, sobretudo na oração, na vivência dos sacramentos, né, e aí o que eu me lembrava, né, que justamente como você reforçou, que a Ana Paula, ela vive, né, o celibato no voto privado, né, e aí, e tem também, aí eu me lembrava que, por exemplo, no Catecismo da Igreja, eu não lembro exatamente agora o número, mas quando ele fala, inclusive, essa questão, né, do celibato, ele fala, inclusive, o próprio Catecismo da Igreja, tá lá, né, das pessoas que não se casam, né, por diversos motivos, seja para se dedicar a uma carreira profissional, seja muitas vezes até, às vezes, para cuidar da família, enfim, e que isso também é digno, né? Porque é uma coisa que já temos que ter maior entendimento, né, de todas essas possibilidades, até para eles não cobrar, né, e nem ficar julgando, né? Porque tem muita essa realidade. Primeiro que a realidade básica, vamos dizer assim, é o matrimônio, né? Então, é, principalmente dependendo da idade, né? Ah, tá namorando, né? Aquela velha história, né? Tá namorando, ah, vai casar quando? Ai, não sei o quê, né? Mas às vezes pode ser que a pessoa, o chamado dela ali, né, ela nem vai casar, né? Nem vai ser celibatária, nem vai ser freira, né? Enfim, mas o importante é cada um viver o hoje, né? Viver o hoje, até porque a gente não sabe se o amanhã vem. Então, é ser feliz hoje, viver hoje, naquilo que Deus me chama hoje, né? E até como fala, né? Se sou fiel no pouco, Ele vai me dando cada vez mais. E buscando que Ele vai mostrar, né? Deus nunca nos deixa desamparados, né? Alguns, às vezes, discernem rápido, né? Entre aspas. Outros demoram mais um tempo, mas, como o Senhor falou, né? Bateis e abre-se-vos-á, buscar e achareis, né? Então a gente, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A Marcela quer colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma colocação? Eu penso que nós falamos assim, foi uma live muito satisfatória, né? Podemos falar bastante, né, do Instituto, né, da consagração. Não somos um instituto, né? Eu costumo falar do Instituto, mas é no sentido eclesial, mas falamos bem, né, da consagração, mas estou disponível, também tenho o meu, nesse Insta, né, a Ordem das Virgens. Também tem o meu Insta pessoal, marcela.camiroski, e também temos o canal do YouTube, Caritas in Veritate. Então, sempre que precisarem, também eu estou disponível, estou às ordens. Amo falar de vocação, amo acompanhamento vocacional. E, assim, fico feliz, sabe? Quando a gente vai agora ter a consagração, eu fico torcendo junto, sabe? Quero, assim, que as vocações realmente encontrem os seus caminhos, né, de alegria, de paz, de amor. E
E é isso, então, assim, o que eu tenho para dizer é que eu sou feliz e espero que muitas vocações possam também encontrar o chamado que Deus tem em suas vidas. Amém, amém. Aproveito para deixar o convite, né? Então, dia 8, próximo domingo, né? Vai ser transmitida, né? A celebração vai ser transmitida. Então, é só procurar no YouTube TV Pascom Candeias, né? Que é o YouTube Uhum. daqui da minha paróquia. TV Pascom Candeias, às 19 horas, 7 horas da noite, né? Vai ser transmitida. Então, quem quiser vai poder acompanhar. Né? E também depois vai ficar salvo, assim como essa, né? Se Deus que eu vou conseguir salvar, vai ficar aqui no Instagram, vou colocar no YouTube também. E é isso, agradeço a todo mundo que acompanhou, agradeço, eu sei que tem muita gente que não pôde estar aqui, mas que está doido para ver a live, né? Isso é muito legal, né? Já são os frutos, né? E agradeço muito, Marcela, né, por aceitar esse convite. E, né, se Deus quiser, o ano que vem tem mais, né? Que eu tenho outras propostas de lives para a gente falar, né? Mais um pouco sobre celibato, sobre a nossa realidade, tá bom? Então, vamos encerrar com oração. Se você puder fazer uma breve oração final para a gente encerrar. Uhum. Então, vamos pedir, né, a nossa mestra, né, que é a Virgem Maria, que ela possa também colher os frutos desta live, que essa live possa chegar aos corações das vocações, que ela também espera para o seu Filho Jesus, que sejamos mesmo canais da graça, canais de evangelização, que ela sabe qual é o vinho que nos falta, mas também sabe transformar tudo isso em sangue de Cristo, né? Então, que o Senhor possa também receber através da Virgem Maria todas as vocações, todas as histórias de vida, todas as realidades, que sejamos mesmo virgens consagradas no manto sagrado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Tchau, tchau. Uma boa noite, bom Tchau. descanso e Boa uma ótima semana. semana. Tchau, Amém. tchau. Nós todos.